capítulo 2, não é isso? Lá no versículo 42 você encontra registrado um conteúdo que fala sobre o início da igreja, sobre como aqueles irmãos se reuniam e o que eles faziam. E nós estamos vendo que eles se dedicavam a algumas atividades, a alguns movimentos, a algumas realidades da igreja. E uma das questões em que eles se dedicavam era a questão da comunhão. Eles entendiam que eles precisavam viver juntos. Eles eram obedientes a Deus. Eles precisavam viver juntos e eles se dedicavam a isso. De todas as maneiras que eles podiam, eles se dedicavam à comunhão. E você já tem visto comigo aqui nesses domingos algumas coisas a respeito dessa comunhão, do que a gente pode entender de comunhão. E hoje eu queria falar para vocês sobre a maneira como nós nos relacionamos com os diversos grupos com os quais convivemos. Porque todo mundo, cada um de nós aqui, tem grupos na vida, grupos de pessoas que se diferem muito na quantidade, no formato deles, e que a gente deveria e deve prestar atenção em como se relacionar com cada um desses grupos para que a gente possa encontrar o significado de cada um deles. E eu quero ver isso com vocês a partir do próprio Jesus Cristo. Jesus experimentava a comunhão aqui na terra como homem, ele tinha os seus grupos e ele se relacionava de modo adequado com cada um deles. Então, a primeira referência que a gente encontra nas Escrituras, por exemplo, se você for lá em Mateus capítulo 9, no versículo 36, a gente lê que Jesus Cristo servia e ele se relacionava com multidões de pessoas. Havia sempre uma multidão de gente andando atrás de Jesus. Lá em Mateus 9:36 é um dos textos que você vai encontrar essa referência. Jesus viu a multidão, se compadeceu da multidão e atendeu suas necessidades. Multidões de pessoas se aglomeravam ao redor de Jesus por causa dos milagres dele. Ele era um homem que já se fazia conhecer, então milhares e milhares de pessoas cercavam Jesus o tempo inteiro. E ele servia essas pessoas e atendia essas pessoas por onde passava. Ele já alimentou pães e peixes para uma multidão de pessoas no deserto, curava as pessoas, e ele servia as multidões que o cercavam enquanto ele andava. Mas se você for notando na leitura, você vai encontrar, por exemplo, que Jesus Cristo tinha um grupo. Lá em Atos capítulo 1 você encontra isso. Havia um grupo que andava com Jesus mais proximamente, que andava com mais tempo com Jesus, que era uma espécie de comunidade que Jesus tinha. Era o grupo em que Jesus vivia e que ele via aquelas pessoas com mais frequência. Em Atos capítulo 1, versículo 15, por exemplo, você vai encontrar que quando Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, ele foi se encontrar com essas pessoas e elas eram mais ou menos 120 pessoas. É como se fosse um grupo de pessoas que acompanhou Jesus o tempo inteiro no ministério dele. Você, quando lê a Bíblia, nem nota talvez isso, porque as pessoas que mais se destacam são aqueles 12 apóstolos que Jesus com quem vai conviver mais intimamente, mas ele tinha, sim, um grupo de mais ou menos 120 pessoas que andavam com ele, viajavam com ele. Era a trupe de Jesus, o bando de Jesus. Esse pessoal estava sempre por perto ali. Eram os familiares desses apóstolos, eram amigos, eram pessoas que tinham entendido melhor a missão e estavam querendo andar por perto para perceber alguma coisa. Tanto é que depois da crucificação de Jesus e da sua ascensão ao céu, são esses caras que ficam ali reunidos em Jerusalém. 120. Eles são um grupo mais coeso, assim, mais próximo de Jesus. Desses 120... houve uma vez, pelo menos, isso deve ter sido um pouco rotineiro, em que Jesus chamou 70 pessoas, lá em Lucas capítulo 10, versículo 1, você encontra isso. Jesus Cristo chamou 72 pessoas e os comissionou, deu uma missão para eles. Falou, olha, eu vou dar uma tarefa para vocês. Vocês vão entrar numa cidade e vocês vão fazer milagres em meu nome, vão curar, vão pregar o evangelho, e depois vocês me contam como foi. Jesus ficou retirado para fora da cidade, na estrada, e 72 desse grupo de 120 entraram com uma missão de representar Jesus naquela cidade. Interessante esse movimento. Daquela comunidade grande que cercava Jesus, ele escolheu 72 pessoas e falou, eu quero dar uma tarefa para vocês.
Era como se dessa comunidade de Jesus ele tivesse esse grupo de pessoas com quem ele compartilhasse trabalho, tarefa. É a equipe de trabalho, é o grupo de pessoas com quem Jesus divide tarefas. São aquelas pessoas com quem a gente convive e se torna colega de atividade. Desses 72 que Jesus chamou essa vez para fazer esse trabalho, você já conhece melhor a história. Em Lucas capítulo 6... Não, imagina, pode ser Deus dando um recado para a gente. Você pode atender, Vitão. Não fique preocupado, não. Em Lucas capítulo 6, você encontra Jesus Cristo chamando pelo nome 12 pessoas e os chama de apóstolos. E se a gente ficasse fazendo aqui um concurso bíblico, talvez a gente consiga lembrar os nomes dos 12, talvez. Tem até musiquinha para isso. Mas aí você conhece os 12 apóstolos de Cristo. Esse pessoal andava com Jesus o tempo inteiro. Pra você ter uma ideia, quando Jesus ia para a festa de casamento, levava os 12. Era um negócio complicado você convidar Jesus para a festa da sua casa. Ou levar Jesus para comer uma pizza na minha casa. É complicado. Ele ia levar os 12. Os caras andavam com Jesus mesmo. Eles estavam presentes naquela última ceia de Jesus. Só esses 12. Esses cabras andavam muito perto de Jesus. Era já o grupo da maior intimidade, da maior proximidade. Esses caras viram Jesus fazendo coisas que os outros não viram. Eles ouviram Jesus contando histórias que os outros não ouviram. Tanto que João, o evangelista, no seu evangelho vai dizer assim: olha, o que eu contei para vocês aqui nesses 20 e poucos capítulos é só um pouquinho do que Jesus fez. Jesus fez muito mais. Muito mais. Mas essas coisas eu estou registrando para vocês saberem que Ele é Deus. Então, os apóstolos viram muito mais coisa do que foi registrado no Novo Testamento. Esses caras andavam com Jesus de verdade. E é interessante que dos 12 apóstolos, Jesus Cristo de vez em quando chamava 3. E ele saía para orar com esses 3. Foram esses 3 que foram e viram Jesus no Monte da Transfiguração e tiveram aquela visão de Jesus recebendo a visita de Moisés e Elias, Deus falando, lá naquele monte extraordinário. 3. Quando Jesus quis orar antes da crucificação, porque ele estava agoniado, quem que ele chamou? 3. Nós já sabemos os nomes deles aqui: Pedro, Tiago e João. Tem musiquinha: Pedro, Tiago e João no barquinho. Não é aquela "se a canoa não virar, olê, olê, olá", não é essa. Essa não está na Bíblia. A que cita os apóstolos é outra música. E eles 3 andavam muito próximos de Jesus e eles partilhavam da intimidade de sofrimento de Jesus. Quando Jesus precisava orar, ele tinha 3 amigos mais próximos. Interessante isso. Dos 12 apóstolos, são os 3 mais próximos. Você encontra isso, por exemplo, em Mateus capítulo 17, que é essa situação que eu estou contando para você, que eles chamavam para orar. Ele chamava para orar os 3 amigos mais próximos. Quer mais? Dos 3, quando Jesus Cristo está sendo crucificado, e ele viu sua mãe ali embaixo da cruz, dos 3, ele viu um do lado da sua mãe, o João, e falou assim para o João. Está em João, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26, na hora da crucificação. João 19, 26. Jesus Cristo olha lá de cima, vê o João, vê sua mãe Maria e fala assim: mãe, esse agora vai ser seu filho. Ele vira para o João e fala: João, essa é sua mãe. Cuida dela como se fosse sua própria mãe. Então, na hora que ele está morrendo, ele olha lá de cima e encontra um amigo e diz: cuida da minha mãe como se fosse sua própria mãe, por favor. Extraordinário. O que eu entendo com essa leitura e esse processo que eu vejo na história de Jesus? O que eu discerno disso? E o que eu trago para a minha vida e quero deixar para você essa manhã? Em primeiro lugar, o que eu discerno é que Jesus é tão humano, que ele se dá ao direito de se relacionar de modo diferente com as pessoas para a saúde dele e para a saúde delas.
Todo ser humano tem o direito de dizer quem é mais amigo e quem é menos amigo. Todo ser humano tem o direito de dizer de quem mais gosta e de quem menos gosta. Todo ser humano tem o direito inalienável da predileção. Eu tenho os que eu prefiro. E o dia que eu entendi isso, gente, eu como pastor fui liberto de um peso. Eu não sei se você sabe, mas tem um monte de gente com quem eu vivo e viajo pra caramba, mas que eu não gosto muito. Mas amo em Jesus. Como é que pode uma coisa dessa? Eu vou explicar como é que pode. Jesus tinha o direito de dizer: esses eu quero por perto, aqueles nem tanto. Esses vão para minha casa, aqueles não. Todo ser humano tem o direito inalienável de dizer: eu gosto mais, eu gosto menos. Porque Jesus fez isso. E fez isso com uma liberdade extrema. E fez isso sem deixar de amar. Porque o amor de Jesus está em se relacionar de modo sadio e adequado com cada grupo que o cerca. Isso que eu queria que você saísse daqui guardando no seu coração. Porque a multidão que cercava Jesus, Jesus amava tanto a multidão, que ele servia a multidão nas suas necessidades. Inclusive, Jesus servia uma multidão que iria traí-lo depois. Porque é isso que se espera de uma multidão. Muita gente que nos cerca, muita gente que nos conhece, eu não sei qual é o seu nível de trabalho, qual é a sua realidade de serviço, talvez você seja reconhecido por um grande número de pessoas, seja pelo seu trabalho na internet, seja por uma obra que você execute, seja por uma palestra que você ofereça. As pessoas vão aplaudir, vão falar: que legal, que coisa boa, que bacana. E você se sente útil, como o Alex estava nos falando hoje cedo aqui, você se sente útil. Você serve pessoas que conhecem o seu trabalho e vão no boca a boca falando para todo mundo: olha que bacana. Você olha para essa multidão de gente, que pode ser uma multidão não tão grande, mas é uma multidão no conceito. Você olha para essa multidão de gente que o admira, que fala coisas boas sobre o seu trabalho e tal. Mas eu queria dizer uma coisa: eles não são seus amigos. Uma coisa que eu queria dizer para você, não sei se você já sabia disso, mas a sua rede de seguidores no Twitter e o seu número de amigos no Facebook, eles não são todos seus amigos. Você não sabia disso? Você não tem de verdade 2.500 amigos no Facebook. Fica a dica aqui. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Tanto é que dá pra você chegar lá na lista e falar: esses aqui são mais amigos, aquele menos. Dá pra bloquear amigo. Dá pra bloquear amigo sem ele saber que a gente bloqueou? Pô, me ensina a fazer isso, porque eu não tô sabendo fazer esse negócio. Então, hashtag fica a dica. Você não tem 2.000 amigos na sua vida. Não adianta querer cantar que nem o Roberto Carlos. Você lembra do Roberto Carlos? Eu quero ter 1 milhão de amigos. Tá, me ajuda aí, vai. Vocês lembram disso, né? Tem gente aqui que lembra disso. Não existe isso. A multidão será sempre multidão. E o que a gente faz com a multidão? A gente serve. A gente oferece o melhor que a gente pode oferecer para esse número de gente que vem para a nossa vida. Você pode atender pessoas num ambulatório, numa clínica, você pode ser professor de um lugar, você sempre vai ter o conceito de multidão ao seu redor, que é gente que se serve do que você faz e que reconhece o que você faz, mas que não é seu amigo, inclusive não tem essa expectativa sobre essas pessoas, porque são elas que podem te crucificar daqui a pouquinho. Multidão não é amigo. Multidão reconhece e abandona. Multidão é multidão. Multidão não tem rosto, multidão não tem nome, multidão não tem identidade. Multidão é multidão. E na sua vida, no seu trabalho, nas suas relações, você sempre terá um conceito de multidão. Pode ser que você não tenha 1.000 pessoas olhando o que você faz, mas você sempre vai ter um número de gente ao seu redor que se serve do que você oferece, mas que você não pode chamar de amigo. O que é amar essa gente? É dizer não precisa dizer para eles, é dizer para você mesmo em relação a eles que a sua expectativa deles não é nada mais do que servi-los em amor, servi-los por amor, servi-los porque Deus pediu. Mas não se relacione com eles na expectativa de que todos eles sejam seus amigos. Isso simplesmente não existe. E se você prestar atenção no que Jesus viveu, no que ele ensinou, e for respeitando esse processo, então você vai diminuindo os seus grupos de comunhão e entendendo como cada um deles funciona. Você pode ter um grupo de parceiros, amigos e trabalho,
gente que realiza tarefas com você, gente que faz coisas juntos, gente que faz serviços pontuais, gente que trabalha junto e juntos vocês servem uma multidão. É essa turma que andava perto de Jesus e fazia parte do grupo de Jesus e que, em vez por outra, era chamado para ser parte de uma tarefa, de um trabalho. É aquele grupo de pessoas com quem você convive mais proximamente e que você divide trabalho e tarefas com eles. Mas ainda assim, essas pessoas não serão tão íntimas da sua vida. É assim que funciona. Você deve trabalhar com... Você já deve ter passado muita gente nas suas tarefas de trabalho. Você já deve ter convivido com muita gente. Você pode conviver com muita gente hoje. Você pode realizar, por exemplo, tarefas numa igreja com uma infinidade de pessoas, com um grande grupo de pessoas. E com essas pessoas você vai ter uma afinidade pontual, uma afinidade objetiva, uma afinidade de projeto. Por que nós somos amigos? Por que nós temos comunhão? Porque nós estamos desenvolvendo esse software juntos. Por que somos amigos? Porque temos comunhão. Porque nós estamos desenvolvendo esta pesquisa juntos. Porque nós ensaiamos e cantamos juntos. Porque nós recebemos e atendemos os clientes juntos. Porque nós vendemos um produto juntos. Porque nós trabalhamos juntos. Então o que nos une é uma tarefa, é um trabalho. O que nos une é um projeto. E é o que eu posso esperar de você. Que sejamos pessoas civilizadas e trabalhemos juntos e desenvolvamos juntos um mesmo projeto. É tão interessante que se a gente se relacionar assim, no ambiente de trabalho especialmente, a gente vai tirar de sobre as pessoas uma expectativa que não deve ter. E é justamente por ter uma expectativa equivocada que o ambiente de trabalho muitas vezes se torna um ambiente de fofoca, de maledicência, de maldade, de perseguição. Porque a gente não consegue ser civilizado e se relacionar com as pessoas num ambiente de trabalho dizendo: nós temos um projeto em comum. Eu não preciso gostar de tudo que você faz, eu não preciso te amar. Eu não preciso levar você para todos os lugares da minha vida. Eu não preciso nem gostar do seu cabelo. Eu suporto você porque você torce para outro time. Entendeu como é que funciona? Agora, o que nos liga, o que nos une é um projeto em comum. Então vamos esquecer as outras coisas, vamos olhar para o nosso projeto? Por favor, vamos fazer isso. Se as pessoas conseguissem chegar nesse nível de maturidade no seu ambiente de trabalho e na igreja, inclusive na igreja, por que a gente não faz isso? Ué, eu nem sei muito sobre a sua vida, mas a gente tem um projeto junto aqui nessa igreja. Vamos fazer junto? Vamos. Por que não pode só fazer junto alguma coisa? Por que a afinidade não pode ser só essa? Ah, não, mas a gente se mete a besta a querer saber de tudo, a conhecer de tudo, a se meter na vida de tudo. E aí que dá essa confusão toda. E aí briga porque não gosta um do outro. Mas quem mandou gostar? Não era só uma tarefa que a gente tinha que cumprir? Não era só fazer uma coisa junto? Percebe a expectativa equivocada que a gente deposita sobre os círculos de relacionamento? Se a gente tiver essa atitude, a gente vai afunilando cada vez mais esses ciclos, e do grupo dos 70, grupo dos amigos, o grupo dos colegas de trabalho, a gente começa a entrar para um grupo de maior afinidade, em que a vida não se resume só num projeto, mas a vida se resume num objetivo um pouco maior, numa relação mais fraterna. É o grupo dos 12 apóstolos. É o grupo que anda mais tempo junto. É o grupo que visita a nossa casa. É o grupo que faz parte do nosso pequeno grupo. É o grupo que a gente se reúne para fazer coisas. A gente viaja junto. Que é um negócio interessante. Você quer conhecer alguém? Viaje 3 dias com esse camarada para a casa de praia dele ou a sua. Aí você vai ver como é que é dividir banheiro. Ah, amigão, você quer dormir, os caras querem jogar truco na sala. Aí você vai ver como funciona. Convide pessoas para sua casa e você entrará no grupo dos 12, portanto, tome cuidado. Esse grupo de pessoas não é só quem realiza um projeto de vez em quando, é a turma que frequenta a sua casa. É a turma que liga e diz: eu estou indo aí. É a turma com quem você se relaciona, que você abre a sua vida, e que você não tem só um projeto, você vê que tem vários projetos. Às vezes você não precisa nem ter projeto nenhum, as pessoas estão juntas porque estão juntas.
E é interessante isso, numa igreja, por exemplo, em todos os ambientes isso vai ser natural, mas numa igreja é muito interessante que eu sempre ouvi uma crítica à dinâmica de grupos familiares, de pequenos grupos na igreja. Uma das grandes críticas é: esse aí vai virar panelinha na igreja, a igreja vai estar cheia de panelinhas. E eu sempre respondo dizendo isso: ainda bem, porque só reclama que a igreja tem panelinha quem não está numa. É simples assim. Quem está muito bem organizado numa panelinha de gente mais íntima não fica reclamando que a igreja tem panelinhas. E quem não está num grupo de pessoas que visita a casa, que conhece o nome, que acompanha a vida, está à mercê, meu amigão. Está sozinho no mundo. Aí fica esperando que a multidão o abrace. Quem não tem um grupo de poucas pessoas mais íntimas fica refém do amor do Facebook. É simples assim. É por isso que o Facebook é uma fábrica de gente absolutamente solitária que tem milhares de amigos na sua lista. Mas se você não tem gente para chamar para comer pizza na sua casa, cachorro quente, pipoca, se não existe um grupo de pessoas com quem você convive mais proximamente, e convive mesmo, você não vai ter um nível de relacionamento sadio com as pessoas. Você está furando no que Jesus Cristo viveu e ensinou. Entende quem é esse grupo? Esse grupo é o grupo da maior intimidade. Gente que a gente lembra o nome, sim. Gente com quem a gente convive e sabe, lembra a data de aniversário. A gente como sabe, está por perto. E não adianta pensar que isso é feito pela multidão, porque hoje eu consigo saber a data de aniversário de 2.500 pessoas, que o Facebook me avisa. Mas as pessoas com quem a gente tem que conviver, elas estão no outro nível. A gente conhece mais coisas, a gente vive junto, a gente anda junto, a gente não se sente desprotegido e a gente está sempre protegendo alguém. E numa igreja, isso é muito importante que aconteça. Não importa o número dela, você sempre precisará de um grupo menor de pessoas com quem você tem que conviver. Por isso, os pequenos grupos são uma maneira de uma igreja se organizar, e a nossa igreja vai cada vez mais daqui para frente enfatizar isso, e vocês guardem novidades. Logo, logo vocês vão ouvir coisas mais enfáticas a respeito disso. Da importância de você ter na sua casa, na sua vida, um grupo de pessoas de maior proximidade. Vamos afunilar mais esse negócio? Nesse grupo de pessoas de maior afinidade, Jesus Cristo tinha 3 que ele chamava para orar. Aí, meu amigo, o negócio começou a caber na palma de uma mão. São aquelas pessoas para quem você liga para pedir ajuda e socorro, para falar de pecados e problemas e de dores, que nem no grupo daquela intimidade um pouco maior você consegue se sentir à vontade para falar. É gente que conhece suas feridas, que conhece sua vergonha, sua exposição. Esses caras Jesus chamou para orar no momento da sua maior agonia, quando ele estava dizendo para o Pai assim: Pai, se o Senhor puder, afasta de mim esse cálice, porque eu não estou aguentando. São os caras que conhecem as nossas dores. Gente que conhece as nossas mazelas. Gente que sabe onde dói. Gente para quem a gente nem precisa falar nada. Sabe, gente que você tem por perto, que olha para você e fala: ah, você não está bem, né? Gente que é tão próximo, que a gente chama de irmão, mesmo e principalmente não sendo irmão de sangue. Gente muito próximo. Gente que nos conhece, que sabe quem somos, que divide a vida conosco. Quantos são esses? Eles sempre vão caber aqui, ó, na palma de uma mão. Não pense que a multidão vai fazer isso por você. Não pense que os seus colegas de trabalho vão fazer isso com você. Sequer tenha a ilusão de que o seu pequeno grupo de comunidade consiga inteiramente ser assim para você, porque não é possível. São aquelas pessoas que a gente sabe para onde a gente quer ir quando a coisa está acontecendo e está ficando difícil. Sabe aqui, ó, na mão. Quer afunilar mais? Olha onde Jesus chegou. Quando ele estava para morrer.
Dos 3, ele chamou um e falou assim: eu vou morrer. Eu queria que você cuidasse da minha mãe como se fosse sua mãe. Eu acho extraordinário. E isso é uma coisa que me incentiva, me inspira e me desafia todos os dias da minha vida da seguinte maneira: se eu morresse hoje, para quem é que eu ia entregar a chave da minha casa, o cartão do meu banco e dizer: pelo amor de Deus, ajuda a minha família? Se eu soubesse que eu ia morrer nas próximas horas, para quem é que eu entregaria a chave da minha casa, da minha vida, e diria: cuida daqueles que eu vou deixar aqui, por favor, como se fosse eu? Para quem? Para quem? A gente sabe responder essa pergunta? A gente precisa fazer esse caminho de desenvolvimento de comunhão que Jesus fez para que a gente seja um ser humano sadio. À multidão, serviço. Aos colegas de convivência, projetos. Aos amigos mais próximos, intimidade. Aos poucos amigos dos dedos da mão, nudez, inteireza, sofrimento, dor, carga, peso, vida. E há pelo menos um, quiçá 2, que nos substituam na existência se a gente faltar. Para quem é que eu diria o seguinte hoje: por favor, cuida do meu filho. Se eu morrer hoje, meu filho tem 8 anos de idade, cuida do meu filho. Por que a gente não faz isso na história? Por que os nossos filhos, os nossos pais, os nossos cônjuges vão ficar desamparados? Para quem é que eu daria a chave da minha vida se eu fosse morrer? Responder adequadamente a essas perguntas nos traz saúde nos relacionamentos. Aí eu sei o que é amigo íntimo, eu sei o que é irmão, eu sei o que é comunidade de convivência, eu sei o que é multidão. Eu sei o que eu faço com a multidão, eu sei o que eu faço com a comunidade de convivência, eu sei o que eu faço com um grupo pequeno de intimidade, e eu sei o que eu ofereço para os amigos mais íntimos e próximos da carne. Eu sei o que eu faço. Eu sei o que eu espero. Eu sei como eu relaciono. A gente sabe responder adequadamente essa pergunta? Por fim, eu queria dizer 2 coisas para vocês. Primeiro, se você é um líder, de alguma maneira no seu trabalho, especialmente na igreja, se você é líder de alguma coisa, se você é pastor, se você comanda pessoas, eu queria dizer uma coisa para você: você está liberto hoje, em nome de Jesus, da necessidade de amar apaixonadamente todas as pessoas que vão na sua frente. Você está livre, em nome de Jesus, para servir a multidão, conviver com um grupo de comunidade de trabalho, ter um grupo mais íntimo de você, gostar de pelo menos 3 ou 4 de um modo especial, e desses aí ainda chamar um para ser seu irmão na vida. Você está livre. Não deixe ninguém oprimir você com uma demanda que não é humana. Você tem direito de dizer: eu gosto mais de um e de outro, mas eu sirvo a todo mundo. Então eu queria dar essa dica para vocês. Eu sempre falo isso de alguma maneira ou outra nas minhas pregações há 8 anos enquanto eu estou aqui: não projetem sobre mim uma coisa que eu não sou. Eu sou gente e espero ser pelo menos que nem Jesus. Já vai ser muito bom se eu conseguir ser. Não quero ser mais, porque isso é diabólico. E é assim que eu me relaciono com as pessoas com quem eu trato, com quem eu convivo, a quem eu ofereço a ministração do Evangelho. É assim, eu não sou uma figura pública, não me interessa. Embora eu seja, na minha alma eu não me vejo assim. Não é assim que funciona. Eu não sou amigo íntimo de todo mundo que me segue pela vida. Não é possível, gente. Então para de acreditar nisso, eu estou livre. E eu queria dizer isso para você: se você é líder, se você ministra, se você ensina, se você atende, desobrigue-se da necessidade de ter um mesmo nível de amor para todo mundo. Porque tem gente que se sente culpada assim, em não sentir tanta proximidade de algumas pessoas, em não conseguir conviver tão proximamente de outras,
Tem gente que é assim. Liberte-se, em nome de Jesus, seja gente, tenha o seu grupo, tenha os seus, tenha os seus nomes, chame pessoas pelo nome, chame pessoas para viver na sua casa. Deus me deu a missão e te deu a missão como líder para você atender multidões, mas Ele deixou você escolher quem vai comer pizza na sua casa. Faça isso para o seu bem e para a sua saúde. E queria dizer uma outra coisa para nós outros que somos servidos também, em algum momento ou sempre, por essas figuras de liderança de uma igreja, de uma entidade, de um trabalho, seja onde for. Nós, os que somos servidos por estas pessoas, paremos de projetar sobre essas pessoas uma amizade que não existe. Não adianta ficar esperando. Não faça isso. Entenda-se. Aceite o serviço. Não fica com essa coisa de que você fez aniversário e o pastor não foi no seu aniversário. Não faz mais isso, pelo amor de Deus. Tem gente que quando fica doente, se o pastor da igreja não foi, passaram 300 pessoas no leito para visitar. A igreja inteira foi, o pastor não foi, não serviu. Não faça isso. Tenha o seu grupo, tenha os seus irmãos, pare de projetar sobre um ícone uma amizade que não existe. Nós outros que frequentamos congressos, seminários, acompanhamos no Twitter, seguimos essas pessoas que são destacadas no meio evangélico, por exemplo, vamos parar com esse negócio de dizer que só porque você tem ele na sua lista, ele é seu grande amigo. Você nem falou com o cara nunca. Uma vez você encontrou com ele num congresso, cumprimentou no corredor, pastor, Deus te abençoe, sua pregação foi muito boa. Aí você passa o resto da sua vida dizendo que ele é seu amigo íntimo. Aí um dia você encontra ele no aeroporto e diz, lembra de mim? Não, a gente não lembra. Isso é no mínimo esquisito. Como assim lembra de mim? Você encontrou o cara num congresso que tinha 2.000 pessoas. Só porque você deixou um versículo para ele no papel, você acha que ele é seu amigo íntimo. Não projete sobre gente que é iconizada no seu meio, gente que tem uma notoriedade no seu meio. Não projete sobre essas pessoas uma amizade que você deve ter com pessoas mais íntimas, mais próximas. Não queira ser amigo de estrela. Deixe as estrelas viverem, pelo amor de Deus. Olhe para essas pessoas e diga, que bom, me atende, me serve, é uma bênção na minha vida. Mas não fique cobrando e projetando coisas doentias sobre essas pessoas. Isso não faz bem para você, não faz bem para elas. Entende isso? Ih, cara. Entende isso? E alguém no Facebook me chamou, me cutucando. Liberte as pessoas para que sejam gente. Liberte-se para ser só gente. Se relacione com cada grupo da sua vida da maneira com que cada grupo exige, demanda, para que você tenha saúde, para que você viva bem, para que você se relacione bem com as pessoas e tenha comunhão de verdade. Amém? A multidão, serviço. Aos grupos de convivência mais próximos, projetos. Guarde isso no seu coração. Desenvolva só o projeto, pelo amor de Deus. Para com essa mania de querer ser melhor amigo íntimo de todo mundo. Você não precisa gostar de todo mundo. Faz o seu trabalho. Faz o meu que eu faço o seu. Ou não, faz o seu que eu faço o meu. Entendeu? Faz o seu que eu faço o meu. Vamos conviver. Principalmente dentro da igreja. Faz o seu que eu faço o meu. Tá tudo bem. Ao grupo de maior intimidade, convivência, rotina, frequência, conhecimento, vida. Aos que cabem na palma de uma mão, feridas, dores. E pelo menos um para quem você entrega a chave da sua vida. Para que você tenha comunhão na vida como Jesus teve. Não deixe furar nenhum desses processos na sua história. Pense hoje cedo e veja o que está me faltando. Como é que eu olho para